Informações surpreendentes acabaram de ser vazadas e estão causando um grande impacto, especialmente entre a comunidade cristã. E o mistério que a envolve está deixando muita gente perplexa. Segredos ancestrais escondidos nas ruas de Jerusalém, recentemente desvendados por pessoas sem crenças religiosas, foram expostos. E no vídeo de hoje, vamos te mostrar a nova descoberta feita por ateus na cidade sagrada de Jerusalém, que está deixando os cristãos aterrorizados. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E agora vamos ao vídeo. O Tanque de Siloé. O Tanque de Siloé é um local de grande significado histórico mencionado 2 vezes no Novo Testamento e 1 vez no Antigo Testamento, especificamente no livro de João, capítulo 9, versículos 7 e 11, na narrativa do milagre de Jesus em que ele cura um homem cego de nascença. Esta narrativa, que se estende dos versículos 1 ao 12 do capítulo 9 de João, destaca o poder divino de Jesus. Localizado na região conhecida como Cidade Baixa, próxima a Jerusalém, durante o período do Segundo Templo, o Tanque de Siloé era o ponto mais baixo da antiga Jerusalém, situando-se aproximadamente a 625 metros acima do nível do mar. Para chegar do Tanque de Siloé ao Monte do Templo, era necessário subir cerca de 115 metros em uma distância de aproximadamente 634 metros. Os peregrinos começavam sua peregrinação anual a Jerusalém a partir do Tanque de Siloé, seguindo até o Monte do Templo, onde distribuíam doces nos pátios do templo. O Tanque de Siloé não era apenas um lugar comum, mas antes de irem ao templo, os peregrinos usavam o tanque para rituais de purificação, tornando-o uma espécie de parada espiritual antes de alcançar o local sagrado. Ezequias, uma figura histórica importante, foi responsável pelo desenvolvimento do Tanque de Siloé durante seu governo. Esta obra foi realizada com o objetivo de proteger a fonte de água dos inimigos. A engenhosidade de Ezequias foi evidenciada quando ele implementou o inovador Túnel de Siloé, substituindo uma versão mais antiga de origem cananeia. Diante da vulnerabilidade a ataques, Ezequias tomou uma decisão estratégica quando Senaqueribe, o rei da Assíria, ameaçou invadir. A saída tradicional da fonte de Gion foi selada, e em seu lugar surgiu o Túnel de Siloé. Este episódio está documentado no livro de Crônicas 2. A destruição do tanque. O que hoje é conhecido como o Tanque de Siloé, na verdade, era chamado de Tanque de Baixo, conforme mencionado em Isaías 22:9. Além disso, havia um tanque superior mais antigo, que era alimentado pelo antigo túnel cananeu, mencionado em 2 Reis 18 e Isaías 7. Durante o período do Segundo Templo, o tanque passou por uma renovação, possivelmente sob a administração de Alexandre o Grande entre 103 e 76 a.C. Até a época de Jesus, o tanque era um local bastante movimentado. O Evangelho de João relata um episódio em que Jesus envia um homem cego ao tanque para realizar um milagre. O Tanque de Siloé não era apenas uma fonte de água, mas também provavelmente servia como um ponto de encontro para peregrinos religiosos. Alguns acreditam que também era utilizado para banhos rituais. Com a chegada do ano 70 d.C., durante a Primeira Guerra Judaico-Romana, o destino do tanque sofreu uma transformação drástica. Os romanos acabaram por destruí-lo. Com o passar do tempo, a chuva transportou os sedimentos das colinas vizinhas, acabando por soterrar completamente o local. A história se tornou ainda mais fascinante durante os períodos romano e bizantino. Surgiram relatos de que, em 135 d.C., após Cristo, Adriano havia erguido um santuário dedicado às 4 ninfas.
Embora seja improvável que estivesse exatamente no mesmo lugar do tanque de Siloé, isso abriu caminho para futuras reconstruções na era bizantina. Sob a supervisão da imperatriz Eleudóxia, foi construído um novo tanque próximo ao túnel de Ezequias. No entanto, esse tanque diferia do tanque de Siloé da época do Segundo Templo. A verdadeira natureza do local permaneceu um mistério até que descobertas recentes trouxeram novas informações. Os segredos de Jerusalém. As escavações no tanque de Siloé, oculto nas profundezas da antiga Jerusalém de Davi, revelaram mistérios guardados por cerca de 2 milênios. Agora, os arqueólogos estão dedicados a desvendar seus segredos, ansiosos para em breve compartilhar com o mundo as maravilhas deste lugar histórico. O tanque de Siloé, formado pelo engenhoso sistema hídrico de Jerusalém há cerca de 7 séculos antes de Cristo, é alvo de intenso estudo arqueológico. Esse reservatório, abastecido pela vital nascente de Gion, emergiu como uma fonte de água crucial para a região. Seu impressionante sistema inclui uma rede de túneis subterrâneos, proporcionando um relato fascinante que une judeus e cristãos em um entusiasmo compartilhado. Este tanque transcende sua função de simples abastecimento de água, pois está profundamente enraizado na tradição religiosa, especialmente no capítulo 9 do Evangelho segundo João, que narra um episódio da vida de Jesus. Avançando no tempo até o século V, a história da princesa Eudóxia serviu de inspiração para a construção de uma igreja, como um marco comemorativo dos milagres relatados no Novo Testamento. Esta construção próxima ao tanque de Silió é um local de veneração cristã. No entanto, a localização exata do tanque bíblico de Jesus permanecia envolta em mistério até um evento inesperado em junho de 2004. Durante reparos numa linha de água na cidade de Davi, os arqueólogos Roni Reich e Eli Sucron fizeram uma descoberta surpreendente: 2 degraus antigos do tanque de Siloé. À medida que a escavação prosseguia, depararam-se com a visão de outra era. Um lago ancestral, palco de vida vibrante dos tempos de Jesus. Uma estrutura trapezoidal, estendendo-se por 68 metros e adornada com pontas inclinadas, oferece uma vista espetacular. Mais do que um local para saciar a sede física, o tanque de Siloé era um refúgio espiritual, um santuário no tempo, no coração de uma escavação arqueológica. À medida que as ruínas deste local imortalizado pela narrativa bíblica foram reveladas, o cenário onde Jesus supostamente realizou o milagre de devolver a visão ao homem cego foi trazido à luz. Essa descoberta não apenas ilumina um episódio-chave da vida de Jesus, mas também estreita os laços entre suas ações e as tradições judaicas. Nova descoberta em Jerusalém. Os arqueólogos, com um meticuloso cuidado, dedicaram-se à delicada tarefa de desenterrar um tanque que ainda mantinha água, revelando sua profunda conexão com a história e a religião. Situado no bairro árabe de Siloé, esse tanque foi um local de imersões rituais judaicas por cerca de 120 anos, até a destruição do templo judaico pelos romanos em 70 d.C. A vida e os feitos de Jesus, como evidenciado pelo milagre do homem cego, estão intimamente ligados a essas tradições judaicas. Segundo a Bíblia, o homem cego estava se submetendo a um ritual de purificação no tanque de Siloé, um passo necessário para entrar no recinto sagrado do templo. Com diligência, os pesquisadores desenterraram uma nova compreensão do tanque de Siloé, revelando sua impressionante extensão e um canal que transportava água desde a fonte de Siloé. Eles também descobriram uma antiga via de pedra que se estendia do tanque em direção ao templo judaico.
O arqueólogo Elhan expressou sua empolgação com essa descoberta, marcando um momento crucial na jornada para desvendar locais ligados aos milagres de Jesus. Agora, a certeza da conexão entre o tanque de Siloé e o Monte do Templo, com uma rota que os liga. Isso ilumina as conexões históricas e espirituais entre o tanque e o sagrado Monte do Templo. O estudioso da Bíblia, Stephen Pine, destacou o valor espiritual das águas do tanque de Siloé, consideradas tão purificadas que podiam até mesmo curar um leproso. Ele discutiu as restrições do templo que excluíam pessoas com deficiências, apontando para a missão de Jesus de trazer cura física e espiritual. Essa descoberta, segundo Pine, adiciona uma nova dimensão ao Evangelho, enraizando-o mais profundamente nas tradições judaicas. Além disso, equipes da Autoridade de Antiguidades de Israel fizeram achados fascinantes no local, incluindo moedas datadas dos tempos bíblicos, pedaços de cerâmica e uma tampa de garrafa feita de pedra. Esses artefatos oferecem provas convincentes que conectam o local ao famoso tanque de Siloé. Este tanque, ornado com pedras e cercado por escadas em todos os lados, revela uma parte significativa de sua estrutura, incluindo ângulos visíveis, uma grande esplanada e o aqueduto que o abastece. Conforme relatado no Novo Testamento, Jesus aplicou lama nos olhos de um homem cego e orientou-o a lavar-se nas águas curativas do tanque de Siloé, resultando na recuperação de sua visão. O tanque, um ponto crucial para os peregrinos que se dirigiam a Jerusalém 3 vezes ao ano, desempenhava um papel duplo. Era um local para rituais de purificação e também uma fonte de água para consumo. Os judeus costumavam acampar em seu entorno, e é provável que Jesus, em suas peregrinações a Jerusalém, tenha visitado o local para se abastecer de água. As profundezas do tanque de Siloé. Atualmente, a Autoridade de Antiguidades de Israel está em negociações com a Igreja Ortodoxa Grega, que é proprietária do terreno, sobre a possibilidade de expandir as escavações. Acredita-se que o tanque esteja localizado sob um jardim de hortaliças sombreado por árvores frondosas. Os arqueólogos estão ansiosos para explorar mais, removendo antigas tubulações que conectam a esplanada e o aqueduto às escadarias que conduzem ao tanque. Ron, um arqueólogo da Universidade de Haifa, proporciona uma visão impressionante sobre a magnificência da cidade antiga através de suas palavras. Ele nos leva a compreender a grandiosidade revelada nas escavações do tanque de Siloé. Esse local, longe de ser apenas um tanque comum, carrega um peso histórico e cultural notável para os seguidores das tradições judaicas. A importância do tanque de Siloé é colossal para a teologia cristã, trazendo um elemento tangível de conforto para aqueles com fé firme. Na tradição cristã, a água é vista como um símbolo de purificação e renovação, tornando o tanque de Siloé um emblema significativo do batismo. Este símbolo captura a essência dos rituais cristãos, estabelecendo uma conexão palpável entre as narrativas bíblicas e a experiência dos cristãos contemporâneos. Para os ateus e outros que não seguem crenças religiosas, pode ser visto como um local histórico de interesse, mas também como um ponto de reflexão sobre a importância da fé na sociedade. O tanque de Siloé, em Jerusalém, representa essa dualidade, sendo ao mesmo tempo um enigma e uma fonte de inspiração. Ao explorarmos as profundezas da história e da espiritualidade representadas pelo tanque de Siloé, somos lembrados do poder incontestável da fé e da história em moldar nossas crenças e percepções. Esse local, carregado de significado e misticismo, serve como um lembrete vivo de como o passado e o presente podem se entrelaçar de maneiras surpreendentes e inspiradoras.
Se essas escavações forem a fundo, é possível que encontre segredos inimagináveis. Qual sua opinião sobre essas descobertas, hein? Acha que deveriam continuar essas escavações? Então, deixe a sua opinião nos comentários e veja agora o que Elon Musk disse sobre Jesus Cristo. O link está na descrição. Até o próximo vídeo!